mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. E se eu te disser que existe uma receita que junta esfirra, pizza e pão em uma receita? Essa receita é Khachapuri. Khachapuri é uma receita típica da Geórgia. Pode-se dizer que é o prato nacional da Geórgia. Talvez você não conheça, mas ela é simplesmente a melhor esfirra que você vai comer na sua vida. Ela me lembra muito uma esfirra, mas a massa dela também pode ser muito comparada a uma massa de pizza ou até uma massa de pão. É super fácil de fazer e é uma receita muito gostosa. Quem é que não gosta de uma pizza, de um pão, de uma esfirra e ainda com muito queijo como o Khachapuri? E outra característica marcante do Khachapuri é essa gema de ovo no meio que dá um toque todo especial. E ela ainda tem esse formato de canoinha, porque eles usam a própria massa para mergulhar aqui e comer. Então, se você quer aprender a fazer essa esfirra de queijo, que também pode ser uma pizza ou um pão, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Começar o nosso Khachapuri. E a gente vai começar pela massa, porque ela precisa fermentar. Essa massa é super fácil de fazer e leva poucos ingredientes. E é uma massa que lembra uma massa de pizza, uma massa de esfirra, uma massa de pão. Na verdade, ela é uma mistura das três e é por isso que o Khachapuri é assim uma explosão de sabores. Aliás, eu já prometi várias vezes que eu ia fazer receita de pizza aqui no canal, mas eu resolvi fazer Khachapuri porque, não sei, me deu vontade de fazer essa receita. Mas essa receita é tão boa que eu sei que vocês vão perdoar por ainda não ter feito receita de pizza. Mas aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque vai sim ter receita de pizza aqui. E o bom é que com essa receita eu agrado quem ama pizza, quem ama esfirra, agrado todo mundo. Então aproveita e já deixa também o seu like no vídeo. Mas agora vamos falar sobre a massa. Não existe assim uma receita oficial da massa de Khachapuri, porque essa é uma daquelas receitas que foi sendo passada de geração para geração, cada um tem sua forma de fazer, existem diversas variações. Eu cheguei na que eu mais gosto, que é a que eu vou mostrar para vocês hoje. Então algumas receitas, por exemplo, usam ovo, eu não uso ovo porque eu acho que não é muito necessário, não faz muita diferença, acabo não colocando na massa. Mas ela também não chega a ser a massa de pizza que eu faço, porque na minha massa de pizza eu só uso farinha, fermento, sal e água e um pouquinho de azeite de oliva. Mas aqui eu gosto de colocar também leite e eu gosto de substituir o azeite de oliva pela manteiga. Então eu trago alguns dos elementos da massa de esfirra para cá também. Então eu faço um híbrido ali entre a esfirra e a pizza. E vocês estão vendo que eu não estou com a minha batedeira aqui, porque eu vou fazer a sova dessa massa na mão. Eu gosto de usar a batedeira para sovas de pães que tem que ficar mais fofinhos, ou de pães às vezes que tem muita manteiga, o que pode dificultar um pouco trabalhar a massa na mão. O que não é o caso dessa massa. Essa massa é super fácil de trabalhar na mão e ela não é uma massa que tem que ficar tão fofinha, né? Ela tem aquela consistência mais ali entre a pizza e a esfirra, que ela fica com aquela crostinha. Então é uma massa super fácil de sovar na mão. Se você quiser usar a batedeira, pode usar, não tem problema nenhum. Mas sei que tem muita gente que às vezes não tem uma batedeira planetária ou gosta de fazer a sova na mão, então hoje a gente vai fazer tudo na mão. Então aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha, meia xícara de água e meia xícara de leite. Como eu vou fazer a sova na mão, já dei essa dica aqui no canal, eu vou levar a água e o leite para o micro-ondas por 30 segundos para eles ficarem mornos antes da gente adicionar o fermento. Sempre que a gente vai fazer uma sova na mão, é legal usar os líquidos mornos para ativarem o fermento mais rápido e a massa crescer mais rápido. Se você for fazer na batedeira, use em temperatura ambiente, porque a própria batedeira ali ela vai esquentar, vai produzir calor e pode acabar prejudicando a fermentação. E cuidado para não esquentar demais, então 30 segundos é o suficiente, senão você vai matar o seu fermento. Então agora eu vou levar a água e o leite para o micro-ondas e já volto. A água e o leite estão mornos, prontos para serem usados e agora vem o fermento. Esse pacotinho aqui tem 7 gramas e eu vou usar 5 gramas de fermento biológico seco. Além do fermento, a gente vai usar também uma pitada de sal e aí eu vou usar também manteiga. Essa manteiga que eu tenho aqui é manteiga ghee e eu só vou usar a manteiga ghee porque ela já fica mais pastosa assim em temperatura ambiente, não preciso deixar fora da geladeira nem nada, estava aqui eu vou usar. E eu já ensinei lá no Instagram como fazer manteiga ghee, é super fácil. Mas pode usar manteiga normal, pode usar azeite de oliva. Se você for usar manteiga normal, deixa ela um tempinho fora da geladeira para ela ficar em ponto pomada, ou então leva para o micro-ondas por uns segundinhos, não precisa deixar ela líquida, só para ela ficar um pouco mais molinha e você conseguir incorporar mais fácil a massa do que se você entrar com ela gelada. Então agora
agora eu vou pegar aqui o bowl, onde eu vou fazer a massa. E aí eu vou começar adicionando os líquidos e o fermento. E aí depois eu adiciono a farinha e a manteiga. Então aqui vai o leite e a água. Vou abrir aqui o fermento. Vou pegar uma colher para misturar o fermento com os líquidos. E agora eu já posso adicionar a farinha. Vai também o sal e uma colher de sopa de manteiga. Eu começo misturando com a colher e aí eu posso passar para as mãos. E esse é o momento em que você vai observar a consistência da massa. A minha massa ainda está muito grudenta, olha só. Essa, na verdade, é uma farinha nova que eu comprei. E é por isso que a cada vez que a gente faz uma massa, a quantidade dos ingredientes pode variar um pouco dependendo da marca da farinha, da capacidade de absorção da farinha, às vezes até da temperatura ambiente, essas coisas. Então, é por isso que é tão importante você, mais do que ficar preso exatamente aos ingredientes, você entender a consistência da massa. Ela não é uma massa que vai ficar muito mole, então a gente precisa colocar mais farinha aqui para conseguir trabalhar com ela. Então, eu vou adicionar mais farinha. E olha só a diferença da massa, ela tá bem mais consistente. Então agora eu vou polvilhar a bancada aqui com farinha e vou transferir a massa para cá para a gente poder sovar. E a gente só precisa sovar a massa até ela ficar bem homogênea, bem elástica. Se necessário, pode ir adicionando um pouco mais de farinha se ela estiver grudando muito. Uma dica é que você pode também ir lavando as mãos se achar que ela está grudando. Às vezes ela não está mais grudando nela, mas ela fica grudando na sua mão, porque a sua mão está grudando. Então não exagera muito na farinha, vai adicionando aos poucos, vai sovando com calma. Isso deve levar uns 5 a 10 minutos, dependendo aí da sua farinha. Depois da sova, a massa já fica bem mais homogênea, bem mais elástica, ela fica bem gostosa de trabalhar. Então agora eu vou formar uma bola. E vou voltar com a massa aqui para a tigela. Agora eu vou cobrir com pano de prato limpo e deixar a massa fermentar até dobrar de tamanho. Isso deve levar cerca de 40 minutos, 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da temperatura ambiente. Enquanto a mistura descansa, eu vou aproveitar para deixar preparados todos os ingredientes do recheio, que é basicamente uma mistura de queijos. E aí aqui eu estou usando mussarela e eu escolhi também o queijo Gouda, que é um queijinho um pouco mais curado, e o queijo feta. É comum eles usarem queijo de cabra nessa receita, por isso que eu escolhi o queijo feta. Mas você pode usar os queijos que você quiser, se você tiver só mussarela, queijo prato, o que você quiser. O queijo feta ele dá um saborzinho especial e eu acho legal usar também o queijo Gouda, que ele é um pouquinho mais curado. Mas pode adaptar, usar com os queijos que você tem. E aí o queijo mussarela já está ralado, eu vou ralar o Gouda e esfarelar o feta e misturar todos os queijos aqui. E aí depois eu vou adicionar também um pouquinho de leite para a gente conseguir dar uma liga nesse recheio, para depois ficar mais fácil na hora da gente montar o nosso cachapuri. Então agora eu vou ralar o queijo. Acho que eu já comentei aqui que se tem uma coisa que eu não gosto de fazer na cozinha é ralar queijo. Não sei qual a implicância que eu tenho com ralar queijo, mas assim, não gosto. Acho que deve ser porque eu ainda tenho que tomar cuidado para não ralar o dedo. Em relação à proporção, gente, é meio no olho, tá? Vai do seu gosto. E aí, na dúvida, bota mais, porque não existe muito queijo. Misturei a mussarela e o Gouda e agora eu vou esfarelar aqui o queijo feta. Acho que tá bom. E aí agora eu vou pegar aqui o leite e jogar pra gente poder dar ali. E já pego também um garfo pra dar uma misturada. Como o feta já é um queijo salgado e o Gouda também é curado, eu não adiciono sal. Mas se você quiser pode adicionar um pouquinho de sal, pode adicionar a pimenta do reino. Eu não adiciono nada nesse caso. Recheio pronto e agora eu posso reservar. E aí é só a gente esperar a massa fermentar. Como essa massa ela entra num forno bem alto, geralmente 220 graus, meia hora antes da gente modelar, eu vou pré-aquecer o forno já para ele estar bem quente quando a massa entrar no forno.
Minha massa cresceu bastante, dobrou de tamanho e agora está na hora da gente modelar o nosso cachapuri. Deixei aqui a assadeira com papel manteiga, que é onde vou colocar o cachapuri que vai para o forno. Agora eu vou transferir aqui para a bancada e agora eu posso abrir a massa usando o meu rolo. Sim, comprei um rolo novo, para quem não sabe da saga do rolo, lá no Instagram eu fiz uns vídeos abrindo massa com garrafa de vinho, porque meu rolo tinha quebrado e eu não tinha comprado outro ainda, mas aí, como eu ia fazer essa receita, eu tomei vergonha na cara e comprei outro, porque achei que ficava feio ficar fazendo vídeo no YouTube abrindo massa com garrafa de vinho. Mas assim, fica a dica, se você precisar abrir massa e não tiver um rolo, pode usar uma garrafa de vinho. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita e me segue. E para modelar essa massa, tem várias formas. Ela normalmente é modelada naquele formatinho de canoa, e aí você pode abrir e ir enrolando assim para formar uma canoa. Mas a forma mais tradicional de fazer, e que eu acho que é a forma que o recheio fica mais bem distribuído, é você abrir, colocar o queijo. Aí você dá aquele formato assim de canoa, pega a massa, vai acompanhando o queijo, sela e depois você vira e faz um corte. Pode parecer complicado, mas vai ficar mais fácil quando a gente começar a fazer. Então o primeiro passo é abrir a massa. E aí não precisa abrir muito fino, porque senão ela pode acabar rasgando e vai ficar difícil, né, para fazer essa coisa de virar. Então não precisa abrir a massa muito fino. E aí eu polvilho só um pouquinho de farinha, porque essa massa ela é bem elástica e a farinha facilita um pouco na hora de abrir, mas não precisa colocar muita farinha. Abri a massa, pode ver que ela não tá muito fina. E aí agora eu vou colocar o recheio aqui dentro. E aí eu vou colocando assim com a mão mesmo. Eu espalho o recheio e aproveito para ir dando esse formatinho de canoinha. Agora eu vou pegar a massa aqui das laterais e vou juntar aqui no centro. Selo bem aqui no meio e é assim que eu vou dar o formato de canoinha. Agora eu pego uma faca para tirar o excesso aqui das pontas. E agora o que eu preciso fazer é transferir o cachapuri aqui para a forma, virando ele. Agora eu vou pegar uma faca boa e vou fazer um corte aqui no meio para a gente abrir e expor o recheio. Eu falei que era mais fácil do que parecia, né? Agora o cachapuri tá pronto para ir pro forno, ele fica no forno por cerca de 15 minutos, é rapidinho mesmo, e aí depois a gente volta para finalizar. O cachapuri ficou no forno por 15 minutos, foi bem rapidinho. Olha só como ele ficou douradinho e olha só o que aconteceu, como ele tinha grudado um pouco de queijo por dentro da massa, ele ficou com esse queijo douradinho por fora, eu adoro quando isso acontece. E aí agora a gente vai finalizar o cachapuri. Vou pegar uma colher, vou fazer um buraco aqui no centro e vou colocar uma gema de ovo. E aí agora você tem duas opções. Ou você come assim mesmo, porque aí eles pegam um pedaço da própria massa, misturam ali e aí a gema vai dar uma leve cozinhada, porque o queijo ainda tá quente. Mas se você preferir, assim como eu, você pode colocar mais 1 ou 2 minutinhos no forno, bem rapidinho, só pra gema dar uma firmadinha e não ficar tão crua. Então é isso que eu vou fazer. Vou levar pro forno mais 1 ou 2 minutinhos e aí depois tá pronto pra gente servir. E aí, para finalizar o cachapuri, normalmente se coloca também um pouco de manteiga aqui. E agora vem a melhor parte, que é comer. E aí, para comer o cachapuri, normalmente eles pegam um pedaço assim da borda e aí eles juntam aqui, ó, a gema, a manteiga, o queijo e comem. Gente, sério, que delícia! Isso daqui é muito bom, vocês precisam experimentar, vocês precisam fazer em casa. Vocês viram como é fácil de fazer. E assim, ó, é uma explosão de sabores, porque tem o salgadinho do queijo feta, mas também tem o molhadinho da gema e essa casquinha crocante, que lembra meio que uma pizza, uma esfirra, também é assim maravilhoso.
E na Geórgia, muitas vezes esse prato é servido assim para você compartilhar, então é um prato legal para você de repente receber os amigos, mas também às vezes é servido como parte das refeições, então você pode fazer também como uma entradinha, você escolhe aí o que se encaixa melhor para você, mas façam porque vale a pena fazer. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.